Ministro, eu estou entre aqueles brasileiros intranquilos. Percebo que este número de brasileiros, infelizmente, é crescente, porque nós vivemos um período, ao longo destes últimos 2 anos e meio, especialmente, com a assunção à presidência da República do presidente Jair Bolsonaro, um período de ataques intensos, cada vez mais frequentes, um período de ameaças às instituições e à democracia do nosso país. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República, o volume de falas, ministro Braga Neto, feito por ele, no sentido de tentar partidarizar as Forças Armadas brasileiras, que são de todos nós brasileiros, de todos os patriotas, porque isto aqui eu abro um parênteses para falar de algo que tenho com frequência expressado em entrevistas e desta tribuna. A bandeira deste país é de todos os brasileiros. Todos somos patriotas. Brasileiros de esquerda, como eu, brasileiros de centro-esquerda, de centro-direita ou de direita. Brasileiros de qualquer religião, brasileiros de qualquer raça. Portanto, um dos erros mais graves do atual presidente da República é a tentativa de se apropriar dos símbolos nacionais para alimentar um projeto de poder, que é o projeto de poder dele e de um grupo cada vez mais reduzido, e de procurar com isto criar uma narrativa na sociedade de que aqueles que pensam como ele estariam defendendo o país, e aqueles que discordam profundamente dele, como o meu caso e da maioria do povo brasileiro, estariam contra o país. Este tipo de maniqueísmo ele é usado em diversos momentos da história da humanidade, quando processos fascistas tentam se instalar em países. E no nosso caso, ministro, e aí a vossa responsabilidade é enorme, há uma tentativa permanente do presidente da República de sair das 4 linhas da Constituição e de tentar, como eu disse há pouco, partidarizar as Forças Armadas do país. De ameaçar que as Forças Armadas, que são orgulho para todos nós, e que todas as gerações de brasileiros, como Vossa Excelência, civis e militares, construíram estas Forças Armadas para proteger a nossa nação, e não para participar de forma inconstitucional do jogo político, da disputa democrática por poder determinado pelo voto da cidadania, onde toda e qualquer pessoa pode, deve e é muito bem-vinda a este processo, desde que esteja afastada, por exemplo, de uma carreira como é a carreira militar. O presidente, infelizmente, é o comandante das Forças Armadas. E, portanto, é preciso que se reafirmem falas claras, não ambíguas, de que qualquer ameaça do presidente Bolsonaro, e ele as faz com frequência, não encontrarão respaldo nas Forças Armadas. As instituições brasileiras precisam funcionar. Por exemplo, ministro, o senhor concorda que o presidente da República, do meu ponto de vista, abusando da sua autoridade, ameaça
2 ministros do Supremo Tribunal Federal com pedido de impeachment? Eu vou repetir a frase. Na minha opinião, abusando da autoridade da Presidente da República, com o intuito de ameaçar a democracia brasileira, o Presidente da República dá declarações de que pedirá o impeachment de 2 ministros. O senhor, como ministro de Estado, com a responsabilidade que tem, concorda com o pedido de impeachment destes 2 ministros do Supremo Tribunal Federal? Outra coisa, nobre ministro general Braga Neto, nós vivemos um fenômeno global que está extremamente agudizado no Brasil, que é o fenômeno das fake news, do uso da internet e das redes sociais para construir o que os estudiosos chamam de pós-verdade. Narrativas que procuram iludir, confundir a população. Nós temos uma epidemia de notícias falsas. Nós temos, neste momento, um dos ataques que a democracia brasileira sofre, e eu sugiro aqui para todos que ainda não puderem e tiverem interesse de ler este livro, Como Morrem as Democracias, livro escrito por 2 estudiosos americanos, onde claramente eles descrevem em detalhes todos estes estudos, né? E que indicam, em parte destas reflexões, este tema que eu abordo rapidamente ao questioná-lo, ministro. O fato de que o presidente da República diz constantemente que as urnas eletrônicas significam insegurança, significariam que a próxima eleição e a última teriam sido fraudadas. Isso se torna ainda mais grave porque o presidente reincide nisto que eu chamo de um crime de responsabilidade, porque é um ataque à democracia, mesmo depois de uma votação concluída pelo poder constituído pelo voto do cidadão brasileiro, e que define que o Brasil se manterá, e eu me sinto muito contemplado, votei nesse sentido, que o Brasil manterá a sua votação eletrônica com toda a segurança, que é auditável, que nunca deu problema nenhum em 25 anos, fica cada vez mais claro que o objetivo do presidente é instabilizar a democracia. Pergunto a Vossa Excelência. Vossa Excelência concorda com as frases do presidente Bolsonaro de que, se não houver voto impresso na próxima eleição, as eleições brasileiras estarão sob suspeita, que as eleições brasileiras serão fraudadas e que elas não serão legítimas e que, portanto, na visão do presidente Bolsonaro, isto poderia abrir, sim, uma enorme crise institucional no país, onde ele, que provavelmente perderá as eleições pelo péssimo governo que vem fazendo, não reconheceria o resultado e jogaria o nosso país numa aventura que poderia levar a atos de violência, atos perigosos para todos os brasileiros, porque o que nós queremos, sim, ministro, é paz, tranquilidade, democracia, respeito à pluralidade, ataque a toda e qualquer rede de disseminação de ódios e intolerâncias. E eu pergunto, portanto, a Vossa Excelência se Vossa Excelência concorda com essas frases. Por fim, ministro, quero falar de um assunto que me constrange como brasileiro e quero saber a opinião de Vossa Excelência. Eu considero imoral o decreto que o presidente Bolsonaro assinou para permitir que ministros do seu governo, que são aposentados como militares,
possam receber salários do erário público acima do teto constitucional do país. Eu considero imoral e vergonhoso este decreto que permitiu salário de 60, 65 mil reais para ministros que são militares que não estão mais na ativa. O senhor concorda e defende este decreto ou discorda dele, ministro?